Olha, eu considero o explorador sexual, a prostituta, pessoas nocivas para a sociedade. Porque o relacionamento trivial que eles querem pôr agora, né? Que eles estão inseridos e eles querem contrair relacionamento trivial com as pessoas que não participam da prostituição. Só que a nocividade deles está nesse aspecto principal, mas tem outros aspectos também importantes que vale a pena citar. Mas esse é o crucial. Por isso que lembra que eu falei no vídeo? Para mim, não quero saber se você é pai de família, empresário, tem graduação, isso para mim não me interessa. Eu quero saber, você é cafetão, você é prostituta ou não? Por que eu faço isso? Porque o ambiente da cafetinagem de prostituição hoje já é uma facção criminosa. Eles até foram marginais porque estavam à margem da educação da família tradicional, que era dominante. Então, eles eram pessoas inconvenientes para estar na família tradicional, as mulheres muito religiosas, quase freiras. Minha avó era uma freira, ela estudou em escola de freira. As filhas todas santas, todos fazendo primeira comunhão, sabe? Assim, ela era filha de Maria, ela lia a missa em latim, então era uma mulher muito religiosa. Mas se você só via da minha avó o rosto e as mãos, porque o corpo todo coberto com vestidos longos, muito decente, não falava nenhum palavrão, nenhum nada de capcioso, imoral, mulher casada com um homem só em toda a sua vida. Então, a prostituta ela tem uma realidade de vida peculiar a ela. É peculiar, eu considero peculiar. Não é peculiar para estar com a gente. Aí já fica estranho. Mas ela é assim, vou explicar em forma prática para vocês. Ela entra no elevador com um homem casado, ela vai dar em cima dele. Se você botar ela dentro de casa, ela vai dar em cima do seu marido. Porque é a natureza dela. É aquela história do escorpião e acho que é a tartaruga, se eu não me engano. A tartaruga foi fazer uma gentileza pro escorpião para atravessar um riacho, um rio, alguma coisa assim. E aí a tartaruga foi e colocou o escorpião. Falou, não, fica aqui no meu casco, é duro. Não sei se eu tô contando a história direito, mas do jeito que eu tô contando é importante para ilustrar. Aí a tartaruga falou assim, não, pode ficar aqui nas minhas costas, porque elas são resistentes, e eu levo você até a outra margem do rio. E o escorpião aceitou, né, de bom grado, e subiu nas costas da tartaruga. Só que quando ia chegando, um pouco antes de chegar na margem, o escorpião, a cauda dele, foi lá e picou a tartaruga, né? A tartaruga falou, pô, mas eu te ajudei. Ele falou, era minha natureza. É a natureza da prostituta. As mulheres tradicionais sempre foram muito maduras. E sempre a prostituta foi um personagem bíblico, muito constante na palavra de Deus. Ela sempre está designada, desde de Gênesis até Apocalipse, você escuta falar da prostituta, sempre muito mal. Deus fala a verdade sobre ela. Eu acredito que seja difícil para elas a palavra de Deus, e por isso que elas estão na igreja, para confundir os entendimentos, para desmistificar essa má fama que elas têm na palavra de Deus, né? É muito explícita a versão de Deus, se não a pessoa propriamente dita, né? Da prostituta, que eu acredito que seja a versão à pessoa dela, mas ao pecado. Por causa do símbolo de Jesus Cristo, de morrer pelo pecado, então desassociar a pessoa, né, do pecado. Mas é a pessoa da prostituta que é indesejável. Então, as mulheres tradicionais tinha esse problema também, que ela vai dar em cima, vai dar em cima dos seus filhos.
As mulheres tradicionais da época da minha avó. Se você botasse ela dentro de casa, você tem um filho. Vocês viram o filme da Xuxa? É aquilo ali mesmo. O filme pornográfico da Xuxa. Seus filhos com 13, 14 anos, ela dá em cima. Aqui em Niterói, elas tiraram a virgindade de todos os homens da cidade. 14 anos de idade. 14 anos de idade. Aqui em Niterói é uma cidade muito comprometida com a prostituição, desde 60, década de 60. Metade já eram apoiadores de prostitutas. Então, elas tiravam a virgindade dos homens. Aqui tem homens que com 14 anos a virgindade deles foi tirada por prostituta. Na minha família, isso não é costume, nunca foi. Meu filho saiu de casa 17 anos e 6 meses, virgem. Ele teve a relação dele primeira, já teve virgem. Aí foi uma relação espontânea, que ele estava longe de mim. Uma situação que eles armaram para destruir a minha família. Eu e meu filho. E eles armaram a situação para destruir a minha família. Só eu e meu filho que existimos. E eles armaram a situação na cidade toda para destruir a nossa família. Eles são nocivos mesmo. Então, o que acontece? Se você trouxer ela para sua casa, ela dá em cima do seu marido, dos seus filhos. E eles têm o sexo como algo assim muito inofensivo. Até é inofensivo o sexo, mas não da forma que eles praticam. Mercantilistas, com interesse de golpe político, golpe empresarial, se apropriar dos bens das pessoas através das relações sexuais, dos vínculos sexuais, se apropriar de patrimônio. Tem esposas tradicionais que no dia do velório elas aparecem para constranger a família. E depois entra em batalhas judiciais pelos bens do marido. Aí criaram a lei para favorecer prostituta, que é essa de união estável. Porque aí de prostituta, ela já depois da morte do homem, ele não está para confirmar, tem foto com ele, várias situações, aí ganha na justiça como união estável, que é um semi-casamento. É um casamento não oficializado. É uma amante. Mas há diferença entre a adúltera e a prostituta. O homem, quando morre, não tem como desfazer esse engano da prostituta. Ela entra como amante e cobra bem, cobra pensão na justiça. E a juíza, a delegada, a policial, a promotora, é prostituta do cafetão. Foi ele que formou ela. Então é causa-ganho. Normalmente todas elas ganham. Ela é prostituta do homem. Ela não é amante, ela não é adúltera dele. Mas depois que ele morre, elas entram na justiça pedindo reparação, como se fosse uma amante. Não traz o vínculo da prostituição. E quem vai confirmar? É o cafetão dela mesmo. É ele que confirma todos esses rolos. E na justiça. Então, essa união estável, ela surgiu mesmo para favorecer a prostituta. Ela existe para isso. Porque, via de regra, nós, mulheres tradicionais, não temos vantagem nenhuma. Eu só busco relacionamentos tradicionais. Os 2 noivos que eu tive, eu nunca cobrei nada deles, nada. Terminou, acabou, tchau, tchau, vai pra sua vida. Eu venho a mim, que eu trabalho, eu sou forte, sou inteligente, sou saudável. Eu tenho Deus no céu e sou santa. Pronto, é o que eu preciso. É ser santa. Os 2 relacionamentos não pedi nada. Nada. Depois de anos, por causa de uma revelação de um pastor, e uma visão que eu tive de perigo para o meu filho, que eu busquei o registro de nascimento do meu filho. Meu filho já estava com 14 anos já. Mas eu tive medo do Alex sequestrar, porque ele é de família de cafetão e prostituta. E eu ouvi em casa, eles iam sequestrar o Lucas.
E depois eu ia buscar meu filho na casa deles. E ele ia dizer que eu era louca, que eu nunca tive filho, que isso aqui foi um aborto que eu tive, a cesárea. Eu tenho a marca da cesárea. Perfeita, bonitinha, linda. Nunca tive queloide, nada disso. Aí eu ia buscar meu filho na visão espiritual. Depois da revelação desse pastor na Deus é Amor. Aí eu ia buscar meu filho na casa do Alex, e aí eles iam dizer que eu era louca, maluca, que eu tive um aborto e dizia que tinha um filho. Que eles iam desaparecer, Luca, eu não tinha registro com o nome dele, só com o meu. E os registros aqui não são oficializados. Você pensa que foi oficializado, quando você vai ver, não foi oficializado. Que eles dominam aqui na cidade, cartório, tudo. Prédios políticos, tudo. E eles próprios, muito deles são políticos, chefe de gabinete, tudo. É um rolo, uma cidade criminosa. Aí eu tive essa visão, aí eu fiquei com medo. Falei, é? Então deixa eu ir lá, vou oficializar esse registro. Aí fui e oficializei o registro, mas eu não tinha intenção em pensão de Alex, nada disso. Que acabou ele me dando R$ 150 por mês. Ainda arrumou a situação para tirar o Lucas de casa para não dar essa vantagem para mim. Eu estava desempregada na época. Porque eu nem usava esse dinheiro, era do Lucas mesmo. Eu trabalhava, tinha meu dinheiro. Então a mulher tradicional, ela não tem vantagem nenhuma judicial aqui. As vantagens começaram para favorecer as prostitutas. Aí veio todas essas leis aí que prende o homem por causa de pensão e tudo mais. Tudo é para favor de prostituta. Porque elas começaram a contrair matrimônio com os homens tradicionais que trabalham, começaram a exigir pensão, aquelas coisas todas. Isso é tudo para favorecer elas. Não é para favorecer a mulher tradicional. Que a mulher tradicional de umas décadas para cá começou a ser a odiada. E a nossa fala, típica nossa, é muitas proferidas por prostituta na televisão para fala de efeito, para ela ganhar popularidade. E ela é prostituta. Nos bastidores da vida, elas fazem tudo contrário ao que dizem na mídia. Elas querem popularidade, aceitação da família tradicional. Aí cria uma fala tradicional. Mas eu vivo as dificuldades, os perigos de ser uma mulher tradicional, da família tradicional e ter essa fala. De falar como eu falo. Eu vi os perigos todos. Elas empreitam moderadamente, mas empreitam na mídia para ganhar popularidade, acesso, continuar enganando o restante das famílias tradicionais do Brasil. E fora do Brasil. Elas enganam agora os americanos, canadenses, ingleses. A maioria que sai do Brasil é tudo filha de prostituta e cafetão. Mas vai para fora estudar como se fosse uma mocinha de família, como se fosse eu, uma mulher de família. Se comporta lá fora como eu. Como eu sou criticada aqui e ofendida e perseguida, elas se comportam lá fora, mas para enganar as nações. Aqui tudo filha de piranha e cafetão. Praticamente só sai do Brasil prostituta e cafetão. Ou as pessoas da elite, que já tem um patrimônio consolidado. Fora, via de regra, do Brasil, visto só é autorizado para prostituta e cafetão. E filhos deles.